Nono vídeo da série HP Prime, regressão estatística. Vamos trabalhar 12 exercícios envolvendo regressão linear, quadrática, logarítmica, correlação, coeficiente de determinação e análise de resíduos. Então vamos lá, eu tenho aqui uma máquina que teve sua produção tabulada e registrada ao longo dos anos. Então eu tenho aqui os anos e a produção. Então a produção foi aumentando ao longo dos anos, atingiu um pico e deu uma caída aqui. Pede-se para desenhar o gráfico de produção ao longo dos anos, adotar um modelo para esse gráfico, com coeficiente de correlação, aliás, superior a 0,98, R quadrado maior que 0,96, vamos ver se a HP consegue dar os dois coeficientes, ou um deles, né? E vamos analisar também os resíduos para tomar a decisão se esse modelo atende. Vamos extrapolar o modelo, né? Apesar dos mestres pedirem para tomar bastante cuidado ao extrapolar o modelo, certo? Os mestres de estatística, mas a gente, como tem conhecimento da máquina, e a gente consegue extrapolar sem maiores problemas. Bom, então vamos lá, vamos buscar a calculadora e ver como é que a gente faz isso aí, esse estudo, né? Primeiro, vamos em apps, estatística, vamos guardar como, e vamos dar um nome para esse novo app, máquina, certo? A gente digita aqui, ó, máquina, máquina. Guardado como máquina, nós vamos preencher essa tabela nesse app máquina. Então vamos abrir aqui, eu já tenho preenchido. Em C1 eu coloquei os anos, em C2 eu coloquei a produção, certo? Como que eu coloquei? Vamos voltar lá, certo? Vamos aqui, novamente app. Como que eu coloquei? Então vamos usar como exemplo a coluna C4 aqui. Basta digitar 1.5, por exemplo, né? E vai digitando 2, 2.5 e assim sucessivamente, tá? Coluna C1 e coluna C2. Voltamos lá. Digitado. O que a gente vai fazer? Vamos em simbólico, certo? Marca aqui S1, que vai ser a nossa regressão. Preenchemos aqui esse primeiro campo com C1, que é a primeira coluna dos anos. C2, a coluna da produção. O modelo de regressão que a gente vai tentar, que é linear, certo? E vamos lá. Plot. Bom, ele plota aqui os nossos pontos da tabela e o modelo de regressão. Bom, percebam que já ao analisar essa plotagem aqui, nós percebemos a dispersão em relação aos pontos e o modelo de regressão. Já percebemos que o modelo não atende. Okay? Mas, além disso, nós podemos, em numérico, pedir para calcular a estatística do modelo. Aliás, a estatística da regressão. Então percebemos aqui que o nosso coeficiente de relação está em 0,80 e o nosso de determinação R quadrado 0,65. Não atendendo aqui a esse critério nosso. Certo? Outra coisa que podemos fazer é na tela aqui, ó. Vamos dar um ESC aqui, vamos na tela. Nós vamos fazer o seguinte, calcular os resíduos. Onde encontramos? Caixa de ferramentas, aplicação, em máquina, que é a tabela que a gente está usando, nós procuramos o item 3, resíduo. E digitamos o nome da nossa regressão, que é S1. O resíduo está aqui na tela. O que faremos com esse resíduo? Pegamos ele, Shift STO, C3 e vamos salvar na coluna C3. Dá um Enter, certo? Voltamos lá em simbólico, aliás em numérico, e está aqui na nossa coluna C3 os resíduos. Agora em simbólico, nós marcamos aqui S1 e vamos fazer uma outra traçagem de pontos, que é relativa a C1, marca aqui C1, preenche com C1 e aqui C3, certo? Tipo, definida pelo utilizador, só queremos os pontos. Mando plotar. Bom, percebam que nossos pontos estão dispersos aqui em forma de arco. Ok? Bom, análise dos resíduos, no estudo da análise dos resíduos, né, nós queremos ver resíduos nesta disposição aqui, né, de maneira que a gente observe uma sequência, um certo formato aqui de dispersão aproximadamente equivalente dos dois lados aqui, né? Se tiver nesse formato
nesse outro formato, ou nesse formato, que é o nosso, né? Só que voltado para baixo, não atende, o modelo não atende. Ok? Bom, é claro que é necessário estudar um pouco a teoria de análise de resíduos, coeficiente de correlação, coeficiente de determinação, né? Estudar a regressão como um todo antes de usar a calculadora, para usar melhor a ferramenta, certo? Voltando à calculadora, sabemos que não serve esse nosso modelo. O que faremos? Em simbólico, nos marcamos aqui, vamos voltar em S1, que é a nossa regressão, vamos mudar o modelo de regressão. Quadrática, certo? Agora sim, mandamos traçar. Não está aparecendo na tela. Menu, zoom, escala alto, que é B ou 8, ou clico direto, né, no touchscreen. Está aqui, ó. Então percebam que o modelo quadrático já atende melhor, certo? A poucos pontos a dispersão é menor, certo? Dos pontos, certo? Mesmo assim, vamos em numérico e vamos calcular a estatística. Dos dados apresentados, o R quadrado, 0,98, está atendendo, certo? Está maior que 0,96. Vamos dar uma olhada no coeficiente de correlação. Obviamente vai estar maior que 0,98. Mesmo assim, vamos dar uma calculada. 0,9808. Vamos aqui em dar um ESC para saída, ou um OK, certo? Vamos extrair a raiz, Shift raiz, de 0,9808. 0,8. Um Enter. Então está aqui a correlação, certo? 0,99, atendendo também o critério. Bom, a última coisa é extrapolar o modelo e estimar quando a máquina não produzirá mais nada. A produção será igual a zero, certo? Como faremos? Vamos em simbólico, vamos pegar o modelo de regressão aqui, o ajuste que foi feito, certo? Shift Copy e vamos colar aqui na tela de caça. Shift Paste. Está aqui, dá um Enter, está aqui na tela. Dá um Enter novamente, está aqui na tela. O que faremos? Nós vamos igualar isso aqui a zero e achar os zeros da função, certo? Já que igualando a zero, eu sei quando a produção vai ser igual a zero, quando o y vai ser igual a zero. Bom, como faremos isso? Caixa de ferramentas, CAS, 3, Resolve. Vamos pegar aqui 0. Pode usar o Resolve também, tá? Mas eu vou usar dessa vez o 0. 2. Dou um Enter, busco lá a minha função, certo? Dou um Enter, agora sim, está dentro aqui dos zeros. Coloco vírgula e coloco a variável, que é X maiúsculo, se você perceber aqui, certo? Tem que coincidir. Dou um Enter, está aqui os meus zeros. Um deles é 8,77 e o outro 0,19. 0,19 anos está abaixo do primeiro ano aqui, então vamos descartar. Ficamos com 8,77 anos, que é quando a máquina não produzirá mais nada. Bom, segundo exercício. Um estudo para determinar o quão rápido a cafeína pode ser metabolizada pelo corpo humano, estou na seguinte tabela. Novamente, temos uma tabela, certo? Resultado de um estudo. E vamos colocar aí para a calculadora resolver, aí nos dar um modelo para esse estudo, né? Estabelecer um modelo para a curva e determinar em quanto tempo aproximadamente o nível será 10 mg. Como está fora aqui da tabela, certo? 10 mg, novamente é uma extrapolação, ok? Então há de se ter muito cuidado quando extrapolamos o modelo. Mas nesse caso, vamos assumir que temos o controle aí desse estudo, ok? Então vamos lá. Novamente em apps, venho aqui em estatística 2, certo? E vou guardar como cafeína. Okay. Cafeína. Então ok, aqui. Né? Claro que eu já fiz antes, já preenchi, certo? O tempo e o nível de cafeína. Ok? Bom, preenchida a tabela, né? Vamos em simbólico e vamos configurar, né? Nesse primeiro espaço C1, C2, equivalendo à nossa tabela aqui, C1 e C2, certo? O modelo de regressão, vamos experimentar o linear primeiro e vamos mandar pilotar. Se não tiver na tela, menu, zoom,
autoescala que aparece na tela normalmente. Outra coisa, ó, se o ajuste não estiver aparecendo, certo? Clica aqui em ajuste que ele aparece. Bom, o ajuste linear nesse caso aparenta estar bem, né? Aparenta aqui passar por todos os pontos, apesar de ter uma certa dispersão, tá? O que faremos? Vamos consultar a estatística. Vamos em estatística e vamos dar uma olhada aí no coeficiente de correlação e no R quadrado. Bom, correlação negativa 0,96, né? Tá abaixo aqui, certo? Ignorando aqui o negativo porque o modelo está tendendo para baixo, tá? Mas pegando apenas o módulo aqui, né, para comparar, está abaixo, já não atende. E o 0,93 também não atende. O curioso é que se olharmos aí algumas tabelas de coeficientes de correlação, é tido como muito forte esse número aí, 0,90, 0,93, certo? 0,96. Mas não é o nosso caso, né? E vamos comprovar isso através do estudo dos resíduos. Então vamos lá. Vamos lá dar um ok aqui. Vamos colocar os resíduos em C3, certo? Qual que é a nossa regressão? S1 aqui, né? Então vamos lá na tela. Ok? Novamente vamos buscar resíduos, aplicação. Vamos em cafeína, que é aqui o nosso modelo. Resíduos 3, certo? S1, que é o que a gente está trabalhando. Está aqui os nossos resíduos. E vamos guardar esses resíduos. Busco ele lá, Shift Store, C3. Dou Enter e ele vai estar lá em C3, os meus resíduos, certo? Vou em simbólico, desmarco aqui S1, S2 eu vou fazer C1 e os resíduos, que é C3. Dou um OK, dou um Enter, ou OK, tá? Enter. Aqui não vou usar modelo nenhum, definido pelo usuário, eu quero apenas os pontos. Quero dar uma olhada nos pontos. Quando plotar, está fora. Menu, zoom, autoscale. Bom, percebam que há uma dispersão grande aqui dos pontos, certo? E novamente, ó, eu tenho aqui um formato aqui que pelo estudo dos resíduos não é esse aqui, certo? E não é assim, desta maneira. Ok? Tá mais parecido novamente com isso aqui. Então há uma não linearidade no modelo. Okay? Então a gente precisa ajustar. Okay? Novamente, dar uma olhada aí na teoria é muito importante, né, de estudo de resíduos. Tá? Mas vamos tentar ajustar lá e novamente traçar os resíduos. Para a gente ver desta vez como é que fica e como é que seria uns resíduos mais adequados, né? Então vamos lá. Sabemos aí que não é adequado, né? Vamos em simbólico, marcamos aqui, marcamos aqui. Em vez de linear, vamos fazer o seguinte, vamos em logaritmo. Por que logaritmo? Por que eu escolhi logaritmo? Né? Dou um Enter aqui, certo? E vou mandar plotar. Bom, menu, zoom, autoscale. Por isso, eu percebi que os pontos fazem esse caminho aqui, né? Aproximadamente esse caminho, certo? Então o modelo logarítmico seria o mais adequado. Então é importante também dar uma estudada no formato das funções exponencial, logaritmo, né? Dar uma lembrada aí. Ok? Bom, além disso, além da visualização aqui, vamos em número, estatística. Vamos dar uma olhada aí no coeficiente de correlação e determinação, no R quadrado. 0,99 e 0,98, atendendo aqui os nossos requisitos. Então, pelos resíduos, aliás, pelos resíduos não, pelo gráfico e pelo coeficiente de correlação e determinação, tá ok, né? Agora vamos traçar os resíduos novamente. Deixa eu dar um aqui, simbólico, de S1, certo? Vamos em... Só que dessa vez vou mandar salvar em C4. C4. Dou um Enter. Vou em numérico. Tá aqui, ó, os meus novos resíduos. E vou pedir para traçar um gráfico. Desmarco aqui. Marco aqui. De C1 e C4. C4.
dá um Enter, plot, plotar. Bom, tá aqui, pessoal, os meus pontos em torno, todos eles em torno de uma reta aqui, certo? E mais parecidos com isso aqui, ok? Então, pela análise dos resíduos, comprovamos que atende esse modelo, certo? Modelo logarítmico, certo? Bom, próximo passo é estabelecemos o modelo, o próximo passo é quando o nível será 10 mg. Então temos que igualar essa função a 10, né? Vamos em simbólico, pegamos a função, Shift Copy, vamos em Cas, certo? Colamos a função na tela, Shift Paste. Essa aqui damos um Enter, ok? Buscamos lá a ferramenta zeros. Novamente, pode ser tá em Cas, certo? Resolver, pode ser zero ou resolve, tá? Tanto faz. Não, nesse caso aqui é melhor resolve. Por quê? Porque aqui a gente quer igualar a um valor, né? E se a gente usar os zeros, a gente tem que manipular a equação, aí não vai ficar bom não. Vamos usar o resolve mesmo. Então dá um Enter, certo? Solve. Vamos buscar a equação. Enter. Vamos igualar a 10. E agora sim, vamos colocar a variável, vírgula, variável, que é x maiúsculo. Ok? Dá um Enter. Faltou alguma coisa, deixa eu ver aqui. Tô aqui. Isso. Faltou aí o y, né? Que seria a nossa outra variável. Aliás, a variável dependente, né? Então, lembrando, ó, quando usar o solve, certo? Vamos de novo aqui, certo? Precisa colocar aqui a variável independente e a variável dependente, que seria o y, né? E o y igual a 10, ok? Dá um Enter, aqui o nosso resultado. 23,45 horas, quando o nível estará em 10 mg. Então foi isso, pessoal. Além de usar a regressão aí, né, linear, quadrática, logarítmica, estudamos um pouco de correlação e determinação através dos resultados da calculadora, analisamos os resíduos e, além disso, ainda relembramos como usar a função solve e a função zeros. Certo? Muito obrigado e até a próxima.